aí, estamos de volta. E qual é o tema mesmo, Dandara, de hoje? Então, o tema de hoje é Cineclube Mídias Digitais. Isso Isso aí. Então, falando em Cineclube, claro, temos que falar aqui com a HB, que é do Cineclube Mate com Angu. Diz uma coisa, esse nome Mate com Angu tem uma historinha aí por trás disso, né? Conta pra gente, como é que é? Tem uma história muito rica e inacreditável. Posso falar muito rapidamente, porque é longa. A gente está fazendo um filme sobre essa história. Mate com Angu é um apelido de uma escola que tem em Caxias. Existe até hoje essa escola. O apelido é Mate com Angu. Mas o nome estava se perdendo. Só os velhinhos conheciam ainda como Mate com Angu. A gente resgatou essa história. É uma escola que existe desde 1921. Foi fundada por uma professora chamada Armanda Álvaro Alberto, que é uma escola revolucionária. Foi a primeira escola da América Latina a servir merenda escolar, por exemplo. Daí o apelido Mate com Angu. Primeira escola em horário integral da América Latina, montessoriana. Essa mulher, a Armanda, era uma pessoa altamente revolucionária para a época, tinha o Círculo de Mães. Foi a primeira escola que teve biblioteca e museu natural, várias coisas que são pioneiras. E uma história meio abandonada, meio esquecida lá em Caxias. Tá, mas conta a história pra gente, como é que é? Então, essa mulher veio para Caxias na década de 20 com o intuito de criar uma escola que transformasse de verdade a vida das pessoas, uma escola verdadeira. Então criou essa escola, conseguiu um espaço, criou a escola e começou a implantar esse serviço de fazer uma escola de horário integral que envolvesse a comunidade na educação. Tudo que décadas depois, com a Anísio Teixeira, a Cid Ribeiro, vão sistematizar, né? Mas ela colocou na prática isso. Então é uma história muito rica, muito bonita. Mas é onde entra o Mate com Angu. Porque o fato de servir merenda é uma interpretação de algumas pessoas, alguns historiadores, inclusive é a minha opinião também, a minha interpretação. Que o fato de servir merenda chocava demais a comunidade na época. A elite, de modo geral, não vê com bons olhos a coisa de paternalismo. A impressão que dá que Mate com Angu é uma coisa meio assim, você quer só os Mate com Angu, meus moços de fome. A merenda era Mate com Angu, é isso? É porque era muito comum ter Mate com Angu, que era a doação dos comerciantes da época, né? De outras coisas, mas isso era muito usual, Mate com Angu, fubá. E aí vocês resolveram resgatar essa história. Porque é uma história muito linda, cara. Muito linda mesmo. Essa história, a gente vai começar a fazer um filme sobre essa parada, tem uma pesquisa adiantada. E aí batizaram o nome do Cineclube. Aí a gente queria um nome que fosse engraçado, fosse jovem, fosse dinâmico e tivesse a ver com a história da cidade. A gente é muito apaixonado por história. E aí é perfeito, né? Eu dei a sugestão, e depois eu fiquei querendo que não fosse. Não, é isso aí, Mate com Angu mesmo vai ser. Quanto tempo que tem o Cineclube? Começou em 2002, estou entrando no 7º ano agora. E 2004 para cá começou essa onda de fazer filme também, né? É um cineclube que, além de exibir, ele faz filme e produz pensamento sobre audiovisual também. É que esse é o diferencial hoje, né? Porque antigamente Cineclube não tinha essa função de produzir filme, né? Quer dizer, Embora vários produzissem, né? E hoje com essa tecnologia, essa coisa meio que virou comum, né? O Cineclube não só exibir, mas produzir bastante, né? Não, mas é uma tradição cineclubista, cara. Se você está no cinema novo veio da geração cineclubista ali, aqueles caras que estavam ali. É uma geração, como foi a novela vague francesa. Eu acho que o digital possibilitou também que mais pessoas que não da classe média conseguissem fazer também seu filme e botar a sua imagem naquela tela ali, né? Os filmes que vocês fazem têm uma linguagem muito própria, né? Que é a linguagem da periferia. Vocês já pensaram, assim, que podem estar criando uma nova linguagem para o cinema? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é mais do que da periferia. Na verdade, é uma ideia de você se apropriar do mundo que está à sua volta e capturar isso na câmera, né? Como diz o Godard, o cinema é a verdade captada pela câmera ali, né? Só que as verdades, você via sempre o ponto de vista do outro, né? Sim, a novela da Orla de Copacabana ali, Leblon. Hoje você está vendo realidades do Brasil todo através das telas, através dos festivais, dos vários cineclubes que estão aparecendo aí. Eu coordeno um trabalho também na região dos Lagos, Norte Fluminense, com oficinas de cinema, cara. Impressionante como a gente não sabe nada sobre Bairro Itabapuana, sobre São João da Barra, sobre Rio das Ostras, Macaé. A gente não conhece. Então o audiovisual esse pessoal está produzindo histórias... está possibilitando isso, né? Exatamente. Uma curiosidade também que eu tenho, esses filmes, né, Cidade de Deus, Tropa de Elite, enfim, esses filmes aí de grandes sucessos que trazem como tema a favela, o que vocês acham que esses filmes representam esse ponto de vista dessas comunidades? Vocês que já fazem um trabalho, né, mais dentro mesmo das próprias comunidades, com uma proposta de dar visibilidade, né, e dar voz a esse setor da sociedade.
Vocês acham que esses filmes representam? Qual a avaliação de vocês assim, sobre isso? A minha avaliação é mais valorizada mais o fomento, né? Na minha opinião, assim. Através da Cidade de Deus que eu pude estar buscando conhecimento pro audiovisual. Embora já tivesse desde pequeno, assim. Mas Cidade de Deus me estimulou a estar buscando mais conhecimento. Até porque eu tenho amigos que participaram do filme. Então, você praticamente se reconhece na tela. Um amigo seu, de certo modo, parece com você. Uhum. E então você se reconhece ali. Não pela história, mas sim pela identidade que o ator gera. É por isso que esse movimento tem crescido tanto na Baixada, nas periferias, porque vocês querem se identificar nas telas? Eu acho que se identificar, na verdade, e ter um local para que aconteça encontros culturais de diversas linguagens. O Cineclube não é só um espaço para apresentação de filmes. Entre um filme e outro a gente trabalha poesia, teatro, música. Então, na verdade, é um grande aglutinador de cultura na Baixada Fluminense, assim, e nas outras localidades. Existe um intercâmbio, bacana. Existe uma produção, existe uma discussão. Na verdade, a impressão que me dá, a imagem que me vem, é que é como se tivesse desarrolhado, uma coisa que está há muitos anos abafada ali. Então, se for na Baixada hoje, você tem bilhões de gente querendo produzir coisas, fazer fanzine, fazer música. Mas essa coisa no audiovisual, você acha que esses filmes, então, assim, eu acho que trouxe ajudou. uma contribuição? Ajudou, sim. Que abriu portas pra caramba, mostrou coisas que eram importantes mostrar pro cinemão. Eu só tenho medo dos estigmas, que às vezes ficou um pouco meio cristalizado, agora até diluindo um pouco. Mas ficou muito estigmatizado algumas coisas que eu acho complicado, porque na verdade a vida nas comunidades é riquíssima. Né? Mas o conteúdo em si agrada? Você acha que eu acho que é importante. Fiel? Fiel é com certeza. Mas ele só é restrito, na verdade, que é muito mais coisa. O primeiro filme de ficção do Mate Congu, que foi dirigido pelo Igor Barradas, o roteiro dele e direção, era curioso, ele falava isso no lançamento. Simbolicamente é um filme de amor. É uma história de um cara e uma menina no desencontro de duas pessoas na Baixada Fluminense. Pô, mas não tem uma arma nesse filme, não tem um tiro, não tem... Não, porque na verdade é um lugar como outro qualquer. Porque não tem só isso, né? Vamos assistir aí um trechinho que a gente tá falando de cinema e a gente ainda não viu nada do Mate Congu, né? Vamos lá? Roda aí.
filme são aberturas que vocês fazem nas sessões, né? Como é que é? Então, uma abertura, toda sessão é temática. Tem um tema que a gente compõe com vários curtas-metragens, né? E tem uma vinheta que apresenta os filmes, tem um conceito. É muito bacana. Vira um filmezinho também, um clipe, né? Pois é, então, que a gente acabou de ver aí nessa vinheta, nessa abertura, fala muito da proposta do que é, né? Essa coisa do questionamento, né? Esse até é mais óbvio. Mas outro recado tem a ver com o que o Márcio falou. Também é de encontrar as pessoas. Porque cada vez mais a gente está vendo televisão em casa sozinho. E o Cineclube propõe que você assista com o outro do lado dali, interage ali, se combinam coisas, formam casais, criam essas revoluções, né? Então tem essa coisa, o Cineclube tem essa possibilidade também de juntar as pessoas. E é legal também, assim, que no Cineclube, né? As pessoas não se reúnem só para poder assistir, né, que já é bastante coisa, o filme, mas também tem outras atividades culturais e artísticas que acontecem naquele dia, não é isso? Sim, várias. Explica pra gente como funciona isso. A ideia é interagir as linguagens. Então tem gente, quando você monta uma sessão, tem o trabalho de design da sessão, aí tem banda que toca, tem DJ, tem o pessoal de artes plásticas, o pessoal do Imaginário Periférico, um grupo de artistas plásticos malucos aí do Rio de Janeiro. De vez em quando fazem performances lá, então tem uma interação entre as linguagens que provoca essa coisa que você sai da sessão meio assim, preenchido de alguma coisa viva, né? Isso é muito bacana. E essas produções que vocês fazem, elas têm um custo bem mais reduzido do que as produções maiores, assim. Vocês, quando procuram patrocínios, vocês conseguem com mais facilidade ou não conseguem? Infelizmente, patrocínio é muito difícil pra gente. Porque a gente não abre mão do conteúdo. Então, a gente ameaça um pouco, né? A gente já teve patrocinadores da sessão... O problema é o conteúdo, então. A gente já fez algumas sessões meio polêmicas que a gente perdeu todos os patrocínios. Quantos milhões vocês gastam pra fazer um filme? Ah, depende. Olha, o mais comum tem um filme, um dos novos filmes desse ano, você não tem 9 filmes pra sair, é um curta-metragem feito em película. Foi uma grana. Do bolso do diretor lá, que tá endividado até agora. É do bolso de vocês mesmo. Mas geralmente, qual é a média, assim, de um filme que vocês fazem? Não esse de película, claro que é difícil. Que é caro. Posso dizer que uma fita mini DV a gente compra no Piratão ali, dá R$8, uma hora. Um custo Mas depois baixo. tem a edição, tem figurinha, quando é ficção, né? O documentário tem captação de áudio, que não é caro, é um negócio caro pra ficar legal. Mas varia, é difícil dizer quanto. O fato é que o patrocinador mesmo são os nossos bolsos. Uma ideia, quanto? Que R$100.000, é isso? Não, não chega isso não. Bota aí, Não não chega depende. Eu queria E falar não é assim, De nada a R$5.000. a gente fez um filme com o Marcelo Iuca, o filme do filme Roubado do Roubo da Loja de Filmes. Que é muito legal. Por favor, né, quem tiver, vai no YouTube, que infelizmente a gente não pode passar aqui, né, por causa do horário, que tem os palavrões, né? Mas vai lá no YouTube, que é maravilhoso esse filme. E foi um filme que teve um resultado bom pro coletivo e que custou R$100, porque a gente estava num certo local do Rio de Janeiro, de madrugada, então... Teve que comprar uma pizza, Com a né? pizza, e a pizza tá mais cara que o filme. Que era uma equipe grande, então R$100 tudo. Mas se não fosse a pizza, o filme seria de graça. Seria 0,800. Mas a pizza valeu, porque foi Que na caro. verdade não é de graça, é com o capital cultural de cada um. Ah, que a gente claro, tem com construído, que certeza. isso aí a gente tem que valorizar. Isso né? é coletividade, isso é Isso é parceria. importante frisar, esse capital, cara. Porque a gente tem um histórico do país na verdade, de um massacre da opinião silenciada dos setores populares, por exemplo. E E agora está meio revertendo, o cinema está possibilitando isso. Isso tem um valor que às vezes não é acreditado. E quando surge pessoas que se unem para fazer cultura diferenciada, isso é muito bom, entendeu? Isso é legal pra caramba, assim. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir, com outras pessoas, realizar o que eu realizo hoje, na Baixada Fluminense. Na verdade, a gente descobriu uma linguagem coletiva, entendeu? Assim, o coletivo de cinema valoriza muito a questão de Darcy Ribeiro, hoje em dia. A gente estuda sobre ele. E valoriza a questão de ser regional, de questão de se identificar como brasileiro, de reconhecer a América Latina Porque a como uma regionalidade é que potência. te faz universal, né? Sim. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente consegue romper barreiras. Entendeu? A gente é coletivo de cinema América Latina, praticamente, assim. E faz com que outros coletivos venham com a gente nesses trabalhos. Sempre que a gente pode, leva alguém para apresentar. A gente tem um MC que apresenta o Cineclube. Porque isso é uma identificação da localidade. E esse MC é bom, é considerado um dos melhores, assim,
da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. Então, essa integração é extremamente importante. sim, tem que rolar isso. Mas é isso aí, gente. Vamos fazer mais um intervalinho, mas é rapidinho, a gente já está de volta. É rapidinho, não sai daí não, hein? Fica aí.